Ô Silvia, mas conta para o pessoal, para todos nós, o que te fez, porque agora você está em Portugal, né? Uhum. Essa reviravolta, por que que você Uhum. decidiu se mudar? O que que você fazia antes e o que que te levou aí para o outro lado do Uhum. oceano? Conta pra gente. Tá, então, assim, essa pergunta me leva muito longe, eu vou tentar resumir, mas eu acho que é importante deixar claro que a minha imigração não foi uma imigração, assim, para ganhar mais, sabe? Para ir buscar um trabalho incrível, uma coisa muito diferente, não. A minha imigração, ela partiu de um desejo interno meu, íntimo, né? de, de conhecer outras pessoas. Eu sou uma curiosa com o ser humano. Então, esse é meu grande movimento, assim, né? E eu venho de uma família de pessoas que vivenciaram imigrações curtas, assim, de alguns anos fora para trabalhar, e sempre imigraram do mesmo jeito que eu, levaram o trabalho que faziam no Brasil para onde foram, né? Então, foi aquele Uhum. profissional que foi. E eu sempre achei isso muito interessante e sempre fui uma curiosa com o mundo. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para Portugal, foi no ano que eu fiz uma pausa lá na escola e eu fiz um voluntariado para trabalhar na escola. O meu objetivo era trabalhar numa aldeia pequena na Europa, viver um tempo, né? Esse era minha grande curiosidade, como que as pessoas vivem num outro lugar, o que é que elas fazem. E a Europa por conta da história. Eu sou apaixonada por história, então eu acho que era esse o grande força que me impulsionava para cá. E aí, como eu já era professora Waldorf há muitos anos, né? Naquela altura já há 20 anos, né? E, e aí eu me candidatei para uma escola, eles precisavam de ajuda, eu vim e fiquei 6 meses e foi um encontro muito feliz, né? Assim, só que aí eu voltei para os meus planos, voltei para o meu trabalho e peguei uma nova turma, né, na escola Waldorf, mas acontece que 2 anos depois a escola daqui resolveu crescer e seguir adiante no ensino fundamental, eles só iam até o 6º ano, e aí resolveram fazer para completar o fundamental, e não tinha em Portugal uma escola que já tivesse essa experiência. E como eles me conheciam e tinha dado certo, eles me convidaram, e eu estava num momento de vida que eu senti que isso era possível, né? E que seria bom para mim. Também já estava me sentindo assim meio querendo achar um lugar em que eu me sentisse mais leve, que a vida fosse mais calma, que criar um filho sozinha não fosse um fardo, fosse uma alegria, fosse, né? E isso funcionou muito bem. Eu venho para um lugar que é no campo, que é calmo, foi uma opção não ir para a cidade, e meu filho podia pegar o ônibus para lá e para cá sozinho, sem problema, enfim, o divertimento, o que eu gostava de fazer estava mesmo do meu lado, eu não precisava viajar, não precisava gastar nada, então deu muito certo. E eu continuei sendo professora Waldorf, então foi assim que foi. Você falando aí, eu fiquei pensando que você ficou 6 meses, conheceu um pouco da cultura, que imagino que seja semelhante, né? Fez alguns planos no retorno, porque quando você recebe um convite desse, você planeja algumas coisas, né? Porque é uma mudança e tanto. Você mudar de país, É, não tem como você não ter o é, mínimo é. planejamento, né? E essas expectativas, né? De ajudar na criação do filho só, nessa questão da locomoção. Como é que essas expectativas se abriram para você quando você chegou? Porque a É, gente vai com um pensamento e com um é, plano, é. mas Eu sou um pouquinho maluquinha, sabe, Clarissa? Eu não sou não assim, tenho uma carinha de certinha, mas dentro de mim mora uma pessoa muito corajosa e muito atirada, né? E muito confiante. E tem uma fé
absurda, assim, né? E então eu escuto muito minha intuição. E para mim, eu tinha divorciado e aquilo foi um fechamento de uma etapa na minha vida. E à medida que isso foi ficando claro para mim, eu comecei a olhar para uma outra janela, que era o que eu posso fazer dos meus sonhos que estão guardados. E um dos meus sonhos guardados era experimentar viver na Europa, né? E aí eu comecei a alimentar esse sonho, e foi quando eu vim para 6 meses. E depois, e quando eu vim foi muito engraçado, porque eu fiz um contato com a escola. Eu não fiz um contato com o lugar onde eu vim. Então, eu fiz pouquíssima pesquisa de onde estava inserida essa escola, né? Eu fiquei conversando com o pessoal da escola e comecei a ver como que seria a minha realidade aqui, como que eu poderia sobreviver naqueles 6 meses e tudo. E depois, logo a seguir, assim, como que eu tinha que organizar a minha vida ali para eu largar minha casa, enfim. Então, era uma questão de logística. E eu sempre fui muito sozinha, assim, eu nunca tive pai. Eu tenho os meus pais, mas eles nunca foram pessoas, assim, que participaram muito dessas coisas. Eu sempre me fiz sozinha. Paguei minhas contas sozinha, trabalhei. Então, era uma coisa que eu tinha que decidir e eu tinha que organizar. Né? Então, foi por isso que quando eu cheguei aqui, eu não sabia onde eu vinha. Eu sabia que mais ou menos, mas eu não tinha uma ideia, né? Então, para onde eu vim parar? Eu vim parar no lugar do turismo, né? Tem praias maravilhosas, tem sol o ano inteiro, assim, não faz muito frio. Tem uma comunidade escolar que é totalmente estrangeira, né? Então, na nossa escola, que hoje tem 140 alunos, mais ou menos, dessas famílias todas, eu posso dizer que 1/3 são de portugueses, o resto são alemães, italianos, espanhóis. Gente, outro dia eu descobri que tem uma família egípcia. Fiquei, sabe, tem israelense. Olha, tem gente de tudo quanto é lado, gente da Ásia, da Índia, de tudo quanto é tanto que vocês pensarem. Brasileiro, óbvio, da Argentina, sabe, da Colômbia. Então, os Estados Unidos tem um monte. E aí, o que acontece? Eu vim para um outro mundo. Né? Imagina esse caldeirão de culturas dentro de uma escola Waldorf, que é toda construída com todas as mãos. Então, não dá tempo de pensar em muita coisa. E eu, claro...